Olá pessoal, tudo jóia? Estamos de volta com o nosso segundo podcastro. E hoje a gente vai ter o privilégio de dividir a bancada aqui com Alex Tavares, camarada que é do rádio, que é da televisão, comunicador, também tem uma longa história nesta região. E o nosso entrevistado, né, Alex? É João Ferreira do Vale, mais conhecido como Branco da White, nesse momento que a gente está aí na antivéspera, né, das eleições. Tudo jóia, Alex? Tudo bem, Laércio? Um prazer imenso estar aqui com você. Primeiro, parabenizar por esse projeto maravilhoso, o Podcastro, que com certeza é mais um veículo de informação e comunicação direta com a população de Paraupebas, o estado do Pará, o Brasil e o mundo, já que a internet não tem fronteiras. E onde as nossas pernas conseguirem chegar também, né? Com certeza. Prazer imenso estar aqui contigo. Obrigado por ter recebido esse projeto maravilhoso. Obrigado por ter aceitado o convite. Branco da White é um nome que tem, é nome e sobrenome, é um nome de peso. Tudo já, meu querido? Bem-vindo aqui ao Podcastro. Tudo jóia, Lécio? É um nome bom, né? É um nome que foi construído há décadas, né? Para construir esse nome. Falar em décadas, você já está há quanto tempo aqui em Paraupebas? Ano que vem faz 40 anos. 40? Com essa cara de menino? Você chegou aqui menino, então? Obrigado. Cheguei aqui, rapazinho, 15 para 16 anos. Conta um pouco dessa trajetória pra gente, Branco. Como é que você chegou aqui? O pessoal que tá no estúdio, que puder deixar o celular no modo silencioso, eu agradeço aí, tá? Hein? Nós chegamos pra cá no final de 83, né? Vim com meu pai e minha mãe. A gente morava em Anápolis, Goiás. E quando meu pai veio e decidiu vir cá pro Pará, conheceu essa região aqui. E estava em dúvida entre Curionópolis e Paraupebas. Curionópolis naquela época era maior, mas ele escolheu Paraupebas porque é da Vale do Rio Doce. Projeto ali iniciando, né? Isso, foi essa cidadezinha aqui tem mais futuro do que aquela ali, que é garimpo, e aqui é um projeto mineral. E teu pai era o quê? Comerciante, garimpeiro? Não, né? Garimpeiro não, né? Meu pai sempre foi fazendeiro, e chegou aqui, já adquiriu um pedaço de terra e montou um armazém, chamava Comercial JR, ali na Rua do Comércio. Muita história aí pra contar. Foi um dos pioneiros, então, aqui. Pioneiros. Tipo, quando nós chegamos pra cá não tinha telefone. A gente queria falar no telefone, tinha que ser em Carajás ou numa outra firma que tinha ali pro lado, depois da Palmares. Os únicos lugares que tinha telefone. Aí juntamos uns comerciantes, fizemos a Telepará aqui, aquele prédio lá, foi nós que construímos. Olha só. Aqui onde é hoje, aqui no bairro União. Isso. É um quarteirão inteiro ali. Aliás, que desperdício de área aí. Nós juntamos ali uns 15 comerciantes e fizemos aquela estrutura lá. Hoje é um desperdício de área, porque está no centro da cidade aquilo lá e... O que foi feito agora, ali na Rua 11, para situar o pessoal, os prédios que o Branco está falando, fica ali entre a Rua 11 e a Rua 10. Né? Entre a Rua J e I, eu acho, alguma coisa assim. Aquele tempo não tinha segredo. Parece que eram 6 cabines telefônicas e tudo aberta. E você conversava ali, todo mundo estava sabendo da sua vida na cidade. Aliás, essa galerinha de hoje... Que não tem o sigilo de 100 anos, né? Essa galerinha de hoje pega o celular, não tem ideia do que era a gente usar telefone há 25, 30, 40 anos atrás. Cara, na ficha. Não, isso, da ficha já era bom. Vou te contar uma história aqui de como é que era em boa parte das cidades do Brasil. Vamos imaginar, eu comecei em rádio já há 30 e poucos anos atrás. Na época que eu comecei no rádio, eu comecei no interior, né? No interior do Maranhão. Aí eu queria falar com alguém numa cidade próxima ou lá em casa. Em capital, geralmente você tinha telefone em casa. Mas para você ter telefone em casa, você tinha que ser de classe média para frente. Classe A, B e C já ali... Força na barra, C, D e E para ter telefone em casa. O resto do pessoal não tinha. Então o que você fazia? Você ligava para um postinho desse, né? Da Telepará, Telemar, seja. Linha, né? Aí você, olha, eu queria falar com Dona Maria, assim, no endereço e tal. Aí o moleque lá, daquele postinho, pegava a bicicleta, saía correndo, ia lá avisar. Olha, Dona Maria, o Laércio ligou, quer falar com você, ele vai ligar às 17 horas. Aí Dona Maria ia para lá pro postinho às 17 horas. E aí a gente começava a tentar ligar para aquele postinho. Só ocupado. Quando chegava a vez dela, era só a ficha caindo lá do outro lado. Era muito louco. E hoje você conversa, você liga.
Diferente chamada, demais, hein? tecnologia. Pedi o telefone emprestado de alguém para fazer uma ligação. Ok. Aí falasse que fosse interurbano, o cara não emprestava de jeito nenhum. Aqui tem um cara, quando era Telepará, nesse tempo, tinha uns paraibanos que moravam aqui em Paraupebas, que era o Cícero, Lunga, eles eram da Paraíba, né, e vieram aqui para Paraupebas. Eu sei que o Neném, que é irmão dele também, o Neném, ligou para a mãe dele, né, e nós tudo lá na Telepará ligando e tal. Aí ele ligou e... Oi, mãe, aqui é o Neném. Eu acho que ela deve ter falado, qual é o Neném? Aí ele explicou, né? Neném, mãe, irmão de Lunga, de Cícero. Aquilo o pessoal pegou no pé dele por muito tempo. O que eu tô pensando aqui, que passa na minha cabeça também, que eu gostaria de saber do Branco, que se passa também na dele. Por exemplo, são muitas histórias para contar. Se a gente fosse contar essas histórias de Paraupebas, de quando ele chegou, o desenvolvimento, enfim, a gente passaria o programa todo aqui, creio eu. Mas a minha curiosidade nesse momento, Branco, o que você sente hoje diante de todas essas histórias? Porque na realidade pode-se considerar o seu pai, a sua família, você também como um grande desbravador, né? Pessoas que chegaram e desbravaram não só a cidade de Paraupebas, mas a gente pode falar também da região, já que Paraupebas hoje é um polo. É um polo que realmente agrega inúmeros fatores. Então, o que você sente hoje? Qual é o sentimento que você tem, a visão, o que se passa aí nessa cabeça? É só alegria, viu? É muita... Eu fico até para falar, né? Mas eu sou muito grato por Paraupebas. Paraupebas, né? Deu tudo que eu consegui foi através de Paraupebas. Agradeço demais meu pai por ter escolhido essa terrinha aqui para criar terminar de criar, né? Que já tinha 15 anos de idade, porque deu um futuro para nossa família. Talvez se eu tivesse lá em Anápolis, podia ser um médico, podia ser um engenheiro. Mas eu acho que não estaria como eu estou aqui hoje. Realizado. Aqui é a terra da oportunidade, né? Então é aquele negócio, o cavalo passa uma vez, eu montei e não desci mais, mas a vida foi muito trabalho. Era isso que eu ia te perguntar agora, que você falou, meu pai foi fazendeiro, veio pra cá, a gente comprou um pedaço de terra e tal. Vocês foram já chegaram em Paraupebas com a força que você tem hoje. Hoje você é conhecido como uma pessoa que gera muito emprego, que tem uma grande empresa que atua não só em Paraupebas, mas na região toda, ou aquele pedaço de terra foi uma espécie de semente para você chegar onde você está hoje? Foi porque nós nunca precisamos de... Eu me dei muito bem no começo, porque eu era solteiro, e comecei a trabalhar e falei, eu vou juntar dinheiro, vou virar alguém da vida. E eu não tinha despesa, né, com alimentação, roupinha lavada, e não estava gastando com nada, aquilo era só juntar. Não chegou a ser um filhinho de papai também não, né? Não, nós sempre trabalhamos muito, né. Meu pai teve uma época aqui em Paraupebas que estava muito bem, desse armazém, era o maior que tinha, né, na época. Comércio de secos e molhados. Isso, aí no tempo do Collor que deu uma... Aliás, o Collor quebrou muita gente naquela época. Deu uma quebrada naquele tempo e depois suspendemos, erguemos de novo. E ele voltou para Anápolis, né? Já estava mais velho, problema de saúde, aqui não tinha esses recursos que tem hoje. Aí foi para Anápolis com minha mãe e nós ficamos aqui, continuamos. E aí como é que surgiu a White Tratores? Eu primeiro tinha uma marcenaria e comprava madeira no Luciano, uma serraria que tinha no final da Rua do Comércio. Luciano Sartório? Luciano Sartório. Para fazer umas caixas de testemunho para Vale. Começamos a fazer essas caixas, depois móveis, e via a dificuldade de trator e de extrair madeira. Aí comprei um tratorzinho e começamos, depois um caminhão madeireiro. Primeiro caminhão madeireiro comprei de sócio com o Chico Oliveira. Aí depois já comprei a parte dele. Depois fiquei sócio do meu irmão na serraria. Aí depois comprei a parte dele. Do Zé Dudu. Isso. Aliás, só mudando rapidamente aqui de história, se eu estiver errado, você me perdoa. O Zé Dudu, do blog Zé Dudu, é um dos maiores veículos de comunicação, de informação da região. A gente tem informação de que lá em Belém
Ele é uma referência desta região com informações que emanam daqui, né? Mas eu não vejo em nenhum momento, embora inclusive é uma das pautas a gente está conversando, eu não vejo ele falando do branco pai, do branco empresário, da empresa. Ou seja, ele não usa do poder de comunicação dele para te promover, né? E o que existe aí nesse meio de caminho, né? Ele segue carreira solo. Ele segue carreira solo, não há uma influência de você politicamente, embora você já atua politicamente nos bastidores também há muito tempo. Como é que é essa relação? Eu acho que ele deixa assim meio neutro, nós somos unidos, família, né? Graças a Deus lá em casa não tem discordância com nenhum. Nós somos uma família Mas unida. não há uma interferência de um negócio de um para o outro. Não, né? não. Quando posso, ajudo, quando ele pode, me ajuda. Mas Resumindo, é família mesmo. Família e ele no ramo dele, falar do irmão talvez não era bom, Sim. não era. Aí eu também não sou muito de querer aparecer, né? Agora que botando nosso nome aí. Em virtude das circunstâncias, né? E por falar em aparecer, Laércio, é justamente por isso que ele está aqui, né? E já entrando no assunto principal que trouxe o Branco aqui, se você me permitir, claro. Sim, lógico. Ele agora está diante de um desafio maior, já na sua trajetória de vida. Porque ele está fato, saindo dos bastidores, Está saindo né? dos bastidores e agora vem como um protagonista, assumindo um papel importantíssimo que é o papel de suplente, de senador, o primeiro suplente. Me permite fazer Fique à vontade. uma rápida recapitulação para poder chegar à pergunta que você está Sim. fazendo aí, que você vai terminar de formular. É o seguinte: o Branco ele já atua politicamente nos bastidores há muito tempo, dando apoio, dando incentivo, investindo, inclusive, não só em Parauapebas, mas na região, inclusive, onde a empresa atua. Você já teve presidente da Câmara aliado seu, que inclusive saiu de dentro da tua empresa, lá em Canaã dos Carajás, Parauapebas também. Hoje você é presidente do PROS, acho que é a maior bancada, salvo engano, hoje, dentro de Parauapebas, com 4 vereadores. Positivo. Né? Isso, 4 isso. vereadores. E aí, de repente, você agora sai dos bastidores E vem para frente. e vem para frente. Vem Conclui a tua pergunta agora. Então, é esse, né, momento que a gente quer entender o porquê que esse desafio foi aceito na realidade, porque de fato não é fácil você assumir um compromisso desse tamanho, dessa importância, porque nós estamos falando de um parlamento. Né? A gente está falando do Congresso Nacional, onde na realidade ali é decidido a vida dos brasileiros. Por isso que é importante nós escolhermos bem os nossos representantes, quando se trata de não apenas de deputado estadual, deputado federal, mas também presidente e senador, porque o presidente não decide nada sozinho, ele encaminha um projeto para o Congresso. O Congresso passa pelos deputados federais, que chega ao Senado, que tem a decisão final. Então o Senado tem o poder de veto e de poder seguir em frente também esse projeto. Aí como é que chegou o E aí, Branco? como é que chegou o Branco nessa história? Há um ano e pouco, lá em Belém, um amigo meu chamado Alexandre me levou ao Pioneiro, que ele queria me conhecer, e fez uma proposta, né, de eu sair suplente dele, para ajudar ele a governar. Vendo a força do PROS aqui em Da Parauapebas. força do PROS, aqui no sul do Pará. Aí dá um ano e tanto atrás, eu falei, não, joia, beleza, né? E apertamos a mão lá, mas não dei muita importância. E o negócio foi chegando para perto e tomou uma proporção maior. E a minha intenção mesmo não era sair suplente de senador. Era indicar alguém do PROS aqui, da nossa, talvez até da nossa bancada, né, para pegar essa molezinha, porque tá fácil pro nosso candidato, não tá difícil não. E ficar por trás. Só que o Pioneiro insistiu e não abriu mão do nosso nome como suplente. E aí você se tornou, na verdade, Branco, uma avaliação muito rápida que eu faço, um grande articulador político. Porque você conseguiu, por meio do PROS, não só eleger a maior bancada, mas foi o partido que teve uma votação. Quem não foi eleito tirou em média 1.000 votos. Foram aproximadamente 30 mil votos. O PROS tirou Né? na casa dos 27 mil votos aqui na eleição Ou seja, municipal. isso acabou motivando para que ele escolhesse. Não, já que o Branco tem esse peso todo, eu vou colocar ele aí como meu suplente. E é o primeiro suplente. Com a Isso. possibilidade, inclusive, daqui a 2 anos, como a possível eleição dele agora para senador do Pioneiro. E logo depois, daqui a 2 anos, ele eleito
prefeito da região metropolitana, não sei se é Ananindeua, não sei se é Belém, não sei o que ele está almejando, porque parece que ele já foi prefeito de Ananindeua 4 vezes. Isso. Não é? E aí o Branco se torna senador. É a primeira vez que Parauapebas tem uma oportunidade dessa, então. É aí que que eu enxerguei a coisa, né? O Pioneiro, sendo prefeito, a gente ficava 6 anos. E eu sempre fui, Laércio, de ajudar, de fazer mais pelos outros. Eu sou melhor para ajudar do que fazer para mim. E vi essa oportunidade. Eu sendo senador, meu amigo vai ter como eu ajudar muita gente. Aí eu não vou poder ajudar, né, só 1, 2, 3, meia dúzia de pessoas. Vai ser cidades. Né? E o sul do Pará aqui vai ser nosso alvo, né? E como é que está sendo o teu posicionamento em relação a isso? Porque geralmente suplente, a gente nem ouve falar que suplente faz campanha. No entanto, a gente está vendo você percorrendo, você pedindo voto, você participando de comício. Não é? É a primeira vez que a gente ouve falar de suplente com essa força toda. É igual eu atuação falei. também, né? É? Força e atuação. Sim. É igual eu falei, sou muito mais de ajudar, igual os vereadores, sempre estava ali nos bastidores ajudando, ajeitando as coisas. E estou ajudando o Pioneiro e fazendo como se fosse para mim. É uma espécie de retribuição para a cidade que já te deu tanto. Eu ouvi essa palavra tua em palco, né? O que eu falei foi o seguinte, que Parauapebas já tinha me dado muito, né? E que eu estava em dívida com ela. E se nós chegarmos, que vamos chegar lá como senador, vai ser uma maneira de eu retribuir o que Parauapebas já me deu. De que forma? O que você imagina? O que você imagina que é o Senado? Você já parou para estudar, já parou para conversar? Embora você tenha uma experiência muito larga, inclusive. O Senado, qual que é a diferença do Senado para a Câmara? Câmara dos Deputados A Federais. Câmara dos Deputados Federais. A Câmara Federal, ela trabalha para o povo. E o Senado trabalha para o Estado. O que é a diferença? O deputado tem se eu não me engano, é de 8 a 70. Palmas, Tocantins, tem 8 deputados federais. E São Paulo tem 70 deputados federais. Você vê a discrepância aí. O que junta São Paulo, Rio e Minas, eles fazem o que quiser do Brasil. Era mais ou menos assim. Isso explica a divisão aí, dos recursos, né? Do Senado é diferente. Do Senado são 3 senadores aqui, 3 no Tocantins, 3 em São Paulo. Pode prestar atenção que o Senado, ele equilibra a força. Porque tudo que é votado na Câmara tem que passar no Senado. Então, os presidentes do Senado, quase tudo, pode prestar atenção, é nordestino ou nortista. O Jader Barbalho já foi presidente do Senado. José Sarney, Homero Juncar, Davi Alcolumbre, lá do Amapá, né? Então, a maioria dos presidentes do Senado são nortistas nordestinos. ou nordestinos. Porque são mais estados, enquanto São Paulo é São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Espírito Santo. No Nordeste, a votação fica equilibrada. Então, no Norte são mais 7 estados? Se os deputados lá juntar esses 4 estados e quiser fazer, vamos fazer isso e acabou o Nordeste, vai ser só aqui para o Sudeste. Quando chega no Senado, não passa. Encontra uma força mais igualitária, né? Igualitária. Por isso que fala que ele é nós governamos para o Estado, para igualar a coisa. E deputado tem muita emenda, né, que você pode mandar. E o orçamento, tipo aquele orçamento secreto aí, né? Os senadores tá no meio, coloca aquilo ali. Pode vai melhorar orientando para onde vai também o recurso nessa melhorar região. Associações, né? Estradas, colégios, creches. É mensurável o que podemos fazer. Eu estou no rádio já em Parauapebas praticamente desde quando a Arara Azul entrou no ar, né? Então de lá para cá, só aqui eu já estou com 15 anos que trabalho na área de comunicação. Mas eu já comecei há muito tempo. E aqui em Parauapebas eu nunca tinha visto uma cidade igual a nossa aqui, porque eu digo nossa porque eu me sinto já daqui de Parauapebas, eu já estou aqui há 18 anos, e eu nunca vi uma cidade tão mantenedora dos outros poderes, ou seja, Parauapebas investe aqui no lugar do governo federal,
do governo do estado e ainda do município. Um grande exemplo disso, né, é o Hospital Geral de Parauapebas, que é bancado 100% com recurso do município. Você tem essa mesma visão de, chegando lá, poder dar uma equilibrada, digamos assim, nisso? Porque hoje o posto de saúde que poderia estar atendendo com mais qualidade em um determinado ponto da cidade não o faz, porque o recurso tem que ser dividido com ações que não são de obrigatoriedade do município. Por exemplo, a gente faz parto da galera, a gente faz parto de pacientes que vêm de Canaã, que vêm de Eldorado, que vêm de Curionópolis, que vêm dessa região. E resumindo isso aí que você está falando, na questão da saúde, Léo, é importante dizer que hoje, Parauapebas, tem um hospital que atende a média e a alta complexidade. A alta complexidade deveria ser uma obrigação do Estado, mas que o município recebe essa carga. E, consequentemente, como você diz, outras cidades, né, acabam comprando uma ambulância e despacha lá em Parauapebas lá que eles resolvem o problema. Isso, claro, sufoca o sistema de saúde aqui, porque deixa de atender as pessoas da cidade para atender da região. Como é que você vai deixar alguém morrendo num leito no hospital? E aí o Branco entra nessa como senador para ajudar também a resolver um exemplo disso. Com certeza, né? Vamos ajudar nisso aí. Isso é saúde, educação, isso é prioridade. O cara com saúde, ele trabalha, né? O cara com educação, ele sobe na vida. E nas outras cidades aqui, tem cidade aí que não nasceu menino nenhum ano passado. Tudo é aqui em Parauapebas. E o nosso prefeito tem vezes que é crucificado por isso, mas o pessoal tem que entender que se fosse só o pessoal de Parauapebas, nem fila existia. Tem 200 médicos aqui dentro de Parauapebas, por conta da prefeitura. 200 médicos. É muita coisa, Alex. O negócio. E remédio. Hoje tem lata de leite que custa R$700. E você é obrigado a dar para o cidadão. E algumas vezes nem daqui de Parauapebas porque burla documentação. Chega lá, fala onde você mora. Rua tal, tá. Comprando endereço é a coisa mais fácil. Você mandou uma cartinha, o seu nome para qualquer endereço, você prova o seu endereço. Então é difícil. E ainda bem que Parauapebas, pelo menos nesse aspecto de recurso, né, Branco, a gente é meio que privilegiado, né? A gente teve um aumento, uma recuperação do ICMS, a gente teve um aumento da Cefem exatamente inclusive eu queria puxar esse assunto também, pelo Darcy ser a pessoa que é e ter ido buscar isso dentro do Congresso Nacional numa votação relâmpago. Num dia o Congresso Nacional aprovou a mudança na legislação sobre a questão do minério, e em 24 horas o Senado também foi lá. E olha que não tínhamos ainda lá um branco, né? Aquilo que o Darcy fez, já estava lá há anos para ser votado, e se passa daquele dia, ia tudo por água abaixo, tinha que começar tudo de novo. E o Darcy, ele fez papel de senador, papel de deputado, como embaixador, né? Papel de presidente da República. Ele saiu, ele foi pro Rio, para São Paulo, para Minas, conversando. Ele ficou Ele foi homenageado. Na verdade, ele encabeçou esse projeto, né? Em Minas Gerais ele foi homenageado. Puxou a responsabilidade para si, falou com os demais e o resultado. Se não fosse o Darcy, não tinha acontecido. E hoje nós tínhamos aí uma arrecadação dividida em 4. Ele aumentou isso aqui quase 4 vezes. Então nós somos uma cidade hoje que temos dinheiro, que podemos fazer isso, aquilo, porque do Darcy Lema. E ele fez mais. O que ele ainda fez? Para ficar até mais fácil e para comover os deputados para votar, ele dividiu e deu um pouquinho para cada cidade do trem que sai de Parauapebas a São Luís. Toda cidade ali do Maranhão que o trem passa, recebe hoje um pouquinho. E não recebiam nada. Não recebiam nada. Aí uma cidade recebe 300 mil, outra 500 mil, 100 mil, dependendo do tamanho da cidade. Então melhorou a vida ajudar a economia de todo dos mundo. Municípios, né? Importantíssimo. Enquanto o nosso outro prefeito queria dar dinheiro para Maranhense voltar, né? O Darcy, eu lembro dessa história. O Darcy ia lá na ferrovia receber eles. Porque nossa cidade tem que tirar o chapéu para os maranhenses.
eles é trabalhadores, né? A mão de obra nossa aqui bruta é deles. E não tem alfândega de lá para cá, não se trata de um outro país. Todo mundo tem liberdade de vir, escolher o que quer fazer da vida, trabalhar e ajudar Parauapebas a prosperar. Né? Tem uma cidade lá pro lado de Belém, como é que chama, meu Deus? Das frutas. Capitão Poço? Não. Frutal? Não, é uma cidade... Alguém lembra? Não me recordo. Qual estado? Aqui no Pará, perto de Belém. Onde tem um monte... Não. Laranja? Onde tem um monte de japonês. Ei, o negócio Tomeaçu? Tomeaçu. Ei, Tomeaçu é um Sopraram exemplo. ali, eu peguei. Se você for em Tomeaçu, ei, você fica de medo. É produção, é irrigação. Certo? Ei, os japoneses, né, os descendentes, que começou aquilo ali. Trouxeram conhecimento. Né, e aqui do Parauapebas é os maranhenses. Os bichos é trabalhador. Traz uma Fala mão de obra em forte. trabalhador. Voltando a falar um pouquinho da tua empresa. Porque aqui e acolá a gente ouve falar da White Tratores, a gente, né, sabe uma coisinha aqui, outra ali e tal. Mas, por exemplo, no que diz respeito à geração de emprego, quantas pessoas, quantos pais de família, né, hoje dependem da White? Hoje nós estamos com a folha lá mais ou menos uns 500 e poucos funcionários. Atuando só em Parauapebas? Não, tem em outros lugares. Né? É um pouco aqui, Canaã, espalhadinho aí. E só agradeço a Deus porque nunca atrasamos uma folha de pagamento. Quanto tempo já de White? Tem uns 25 anos, só o White, né? Tinha uma outra firminha que era de um negócio de madeira, aí depois passamos. O White de hoje deve ter uns 25 anos. Mas a bem da verdade, hoje o negócio de madeira está tão complicado. Primeiro porque a gente está numa área que é de preservação. Tem que ser chamada madeira de lei, né? A gente está numa área que é de preservação. Pouca gente para lembrar. Parauapebas hoje, né, historicamente, né, Parauapebas tem mais de 80% do seu território de preservação obrigatória, além de APP, né, nós temos a floresta, que é o mosaico de Carajás, né, que faz divisa aqui com Ourilândia, me ajuda, Ourilândia, Água Azul, Marabá, né, a gente não tem muito para onde expandir aqui, a gente não tem muito para onde criar gado. E é o que a gente tinha de floresta, obrigatoriamente a gente vai preservando, que são outros 20% dentro desse território. Não tem como trabalhar mais com madeira aqui, né? Falando, desculpa, interrompendo, guarda aí, já ele responde, só para a gente pegar depois em seguida, eu queria saber também do Branco, como suplente senador, sobre essa questão das matrizes econômicas. Já que não se pode explorar muito a pecuária e o gado, Parauapebas agora, segura aí, está entrando na vertente do turismo, eu quero que depois você puxe essa fila aí pra Ele gente, já pode por puxar favor. direto aí. Antigamente, nós chegamos para cá em 83, e o fazendeiro pegava e derrubava ali, né, no motosserra, 100, 200, 300, 400 alqueiros de uma pancada só. Todo mundo falava, ei, aquele homem é trabalhador demais. E caba trabalhador. Hoje isso é criminoso, né? Você vê como é que já mudou tudo. Hoje você derrubou uma arvinha, você é criminoso. Naquele tempo você derrubava, você era trabalhador, desbravador. Quando nós chegamos aqui ali na Rua do Comércio, no final já começava, era VS 10. No final da Rua do Comércio, depois do Hospital Dr. Luiz, era VS 10. Depois de Santa Terezinha ali. Isso, era VS 10. E aquele lote, Jetati, chegava, dava para a pessoa, trazia de Goiás, do Maranhão, onde que for, dava a pessoa, dava um salário para ele ficar aqui. Dava um salário por 6 meses e umas ferramentas de trabalho e uma casinha. Depois ele se virava por conta. Alguns que ficaram tão bem, né? Outros que venderam e deixaram a oportunidade passar. Então, estão na mercadoria. A pergunta... Nova matriz econômica, já que a gente não tem tanta Eu acho opção. que- Só para a gente caminhar já para o finalmente, porque o Eu nosso acho horário que está estourando. Passou aqui. essa época de derrubar. Eu acho que hoje nós temos que modernizar. Antigamente você derrubava um alqueiro, criava 7 cabeças de gado aqui no Pará, certo? E hoje dá para criar 50, certo? Você irrigando, você fazendo um rotacionado. Então eu acho que não precisa derrubar. Nós temos que modernizar. Nessa modernização, com o que nós temos derrubado já, dá para crescer 500%. E aí, falando dessa questão da nova matriz econômica, porque
muitos veem o prefeito Darcy como um sonhador, mas Fernando Pessoa já dizia que o homem é do tamanho do seu sonho. O Branco faz parte diretamente desse projeto, porque sempre teve atuante, como você disse, nos bastidores, só que agora vem para frente, porque na realidade o Branco é também um político. Ele faz parte da história. Todos nós somos. Todos nós somos, mas ele vem mais nas entranhas, né, da política aqui de Paraupebas. Por que eu digo isso? Uma vez eu vi uma ligação que hoje é candidato ao Senado, num estado do Nordeste, não me lembro, não sei se é Paraíba ou Pernambuco, do primo do secretário de saúde aqui de Paraupebas, Gilberto Laranjeira, que era ministro do turismo. E eu cheguei no gabinete dele bem no momento dessa ligação e ouvi ele falando que o prefeito Darcy está correto, porque aqui existem aves que somente tem aqui nessa região. Existem coisas inexploráveis ainda que realmente pode ser explorada e isso se torna uma matriz econômica, isso gera renda, o turismo gera renda. Está comprovado que o turista gasta, o turista vem, ele consome, ele se hospeda, vai visitar ali aonde, vai visitar. Então, o turismo hoje é uma máquina, é uma ferramenta deixa eu fazer uma pergunta para vocês dois aqui. Uma ferramenta de econômica muito O Branco poderosa. já está aqui desde os 15 anos de idade. Né? Você chegou tem uns 5, 6 anos já. Quem de vocês dois já foi uma caverna aqui nessa região? Caverna. Eu já fui. Eu nunca fui. Eu já fui. Eu não fui. Quer dizer, a gente que mora aqui, muitas vezes nem nós exploramos. Pra você ver. Eu tenho vergonha de dizer que eu nunca fui numa caverna. Eu não fui mesmo. Nós temos aqui de caverna, só para vocês terem ideia, 1.500 cavernas catalogadas. Cachoeiras, outra quantidade enorme. A gente tem visitantes que vêm da França, que vêm da Europa, que vêm para cá, sabe para ver o quê? Pássaros. Observar pássaros. O turismo tem que ser compreendido da seguinte forma. O turismo ele é para quem vem de fora para cá, mas também é para a gente. O Darcy, inclusive, tem pensado muito nisso. Ele falou de quem vai fazer as águas dançantes aqui, que é um projeto para ficar em frente à prédio da Las prefeitura. Vegas, Dubai e agora Paraupebas. E a mesma turma que projetou e executou a obra de Dubai e de Las Vegas é a mesma equipe que está sendo programada para vir para cá. Você imagina, você tem esse mesmo norte ou você discorda em algum momento nesse aspecto que o turismo pode ser uma nova matriz econômica? Eu não conheço Dubai, né? Já fui em Las Vegas. E é lindo, viu, as águas Paga para dançantes. entrar lá? Como é que é? Não, é 0,800. Você, dessas águas dançantes, tem um hotel que chama Belágio. Pra você ver, já é um atrativo. E tem um lago na frente, né? De tanto em tantas horas que aí você fica na calçada olhando. Aí tem uma música, né? Aquele negócio. É bonito. O Darcy, eu acho que ele tá no rumo certo. O que era Gramado? Gramado não era nada. Virou Natal Fest, que é Natal Luz, né? Virou uma referência de turismo no Brasil. Carolina, né? Que era bem aqui, Carolina, né? bem aqui. Aí o cara botou uma tirolesa lá, tem aquelas cachoeiras, uma água fria, mas o pessoal acha bom. E aqui a gente tem água fria, mas também a gente tem água Tem quente, água quente, né? uma água daquela lá. Do Caribe das Pedras Caldas ali. novas, né? E agora estão ajeitando o asfalto para lá, vai ficar bem melhor. Aliás, tem boa parte da zona rural ganhando asfalto aí, né? Todas as vilas, né? Todas as vilas do Paraupeba até o final do mandato do Darcy, eu acho que vão estar asfaltadas. Então, resumindo, o nosso suplente senador, chegando ao Senado, também vai abraçar todas essas causas, vai trabalhar para que isso continue crescendo cada vez mais. É um compromisso que você tem, não só com o Paraupebas, mas com o estado do Pará. Então, vai continuar nessa não vertente. só turismo, educação, o que eu puder fazer. Porque muitas das vezes a gente acha isso e acha aquilo, né? Quando chega lá dentro a gente vai ver o potencial. E nisso eu vou captar pessoas boas que entendem do ramo, que eu não vou falar que eu sou especialista nisso, nunca fui senador, né? Mas vou ter do meu lado a equipe na qual nós vamos fazer o melhor para o Paraupebas, com certeza. Branco, aqui e acolá eu te encontro aí no supermercado. Eu vou mudar de novo de assunto. Meu negócio aqui é partir de um assunto para outro aqui. De vez em quando eu te encontro no supermercado com um fardo carregando nas costas, fardo de ração. Você tem quantos cachorros em casa, meu amigo? Eu tenho quase todo dia eu te vejo com ração nas costas aí. Em casa eu tenho 2 Rottweiler e 2 pequenininhos. Aí na White tem uns 2 lá também. Você gosta de cachorro? Eu estava ouvindo uma entrevista. Por que isso me chamou a atenção? Você falou em saúde, falou em educação, então eu lembrei que agora a Secretaria Municipal de Saúde aqui em Paraupebas está fazendo uma campanha
para as pessoas levarem as crianças, seus filhos, para vacinar contra a poliomielite. E aí foi dito pela Michele Ferreira, inclusive filha do Piedade, histórico também aqui em Parauapebas, veterano aí, é uma figura ali, falando que em um dia se vacinou muito mais animais, né, cachorros e gatos em especial, do que crianças em 45 dias. Nossa! Ou seja, em um dia se vacinou muito mais cães e gatos do que 45 dias crianças para poliomielite, né? Como é que você observa isso? O pessoal está tendo mais paixão pelos cachorros do que pelos humanos hoje? Eu tenho uma cachorrinha lá que eu vou falar pra você, é paixão, viu? Você já chorou por causa de um cachorro que você perdeu? Não, mas, né, a gente fica bem sentido. Mas eu sou meio durinho pra isso aí. Não chora por causa disso. Não. Aí o negócio da vacina, igual teve a vacina do Covid, né? Sim. Moço, o primeiro dia que deu pra me vacinar, eu fui pra fila e na hora vacinei, tomei todas as doses, graças a Deus, né? Não peguei. Não pegou? Não Também peguei. não. Tive o privilégio de não pegar. Se pegado, peguei, eu não sou. Eu também, 2. O Alex pegou ele, ó, o Alex não tem aquela história, ele é bio! O Alex pegou ele, pegou a mãe dele, pegou o pai dele, pegou o menino dele, pegou a mulher dele, o Covid pegou todo mundo e pegou ele também. Pai já morreu. Mas pegou todo mundo, né, Covid lá. Pegou. E o pessoal ficou mal, né? Ficou. A gente brinca assim, mas... Na realidade, se tratando dessa questão da vacina aí que o Branco está dizendo, minha mãe, a minha maior preocupação era a minha mãe. Ela veio visitar há pouco tempo e ela já vai fazer 70 anos. É diabética, cardíaca, hipertensa, tem tudo. Faz uma coleção. Comorbidades que um ser humano pode ter, ela tem. Uhum. E graças à vacina, viu? Graças à vacina, ela tomou as 4 pior. doses, ela foi praticamente assintomática. Só deu uma coriza, uma gripezinha. Nessa foi uma gripezinha. Nessa foi. Nessa foi. João, como é que tá isso. nosso tempo aí, João? Tá tranquilo? Então pronto. Branco, se tiver alguma coisa que você queira falar, você fica à vontade aqui no Podcastro, né? Eu queria explorar mais essa questão das antigas aqui do Branco. Você deve ter muita história para contar. Esse menino e o Zé Dudu deve ter aprontado aqui na adolescência. Me deu uma oportunidade aqui, rapidamente. Essa semana, acho que foi ontem, antes de ontem. Aliás, a tua esposa está aqui. Como é que é o nome dela? Para registrar aqui. Rojane. Mineirinha. É mineira? É, mineira. Meedora de pão de queijo? Nossa. Aí, nós numa reunião, e tinha uma senhorinha lá, 87 anos, 88 anos. E sentei do lado dela, né? Comecei a conversar com ela. Aí ela pegou e falou pra mim que tinha trabalhado no Morro. Clube do Morro. Clube do Morro. Trabalhei no Clube do Morro lá, uns 20 e poucos anos. Eu lembro de ti. Ela falei, foi te contar então, alguma coisa lá. Eu falei, então a senhora me conhece, né? Ela falou, conheço, né? Já vem. Eu falei, sou o Branco, filho lá do JR. Aí ela pegou e falou, você já me deu muito trabalho lá. E começamos a lembrar de umas coisas, né? E ela era minha amiga. Pode falar? Pode falar do que ela lembrou? Não tem nada demais. Eu sei que ela até chorou lá. Me comovi lá com a velhinha, ó. Foi bonito. Na segunda-feira. Você na reunião do Jader. Jader Menezes. Foi. Eu venho dançando ainda, tô durinha toda. Vou voltar lá para fazer uma visita para ela. Bom, continue. O Parauapebas aqui foi... Nossa, era bom demais. Quando nós chegamos aqui, não tinha, na cidade nova, não tinha casa alguma. Só tinha umas 3, 4 ruas de Parauapebas e pronto, acabou. E você ia na casa de alguém... Energia elétrica era no gerador? Gerador. Aqui na cidade nova, tinha acabado de ligar, mas não tinha casa ainda. E no Rio Verde era gerador. Então a gente alugava, igual do Valdir Flauzino, ele tinha um grupo gerador, um armazém, aí a gente pegava e pagava, como se fosse, era a Celpa aqui. Você pegava e colocava 3, 4 bicos de luz, tantas tomadas, cobrava por bico de luz e tomada. Uhum. E era muito bom. Você chegava numa casa, pelos carros que tinha na frente, você falava, fulano tá aí. Né? Todo mundo conhecia todo mundo. Era bem unido. Bacana demais. Branco,
novamente obrigado por ter aceito vir aqui bater um papo com a gente às vésperas. Eu que agradeço. Da gente ter um pleito importante que a gente vai estar elegendo governador. Inclusive o Helder parece muito bem nas pesquisas, né? Há uma briga aí meio que acirrada, pelo menos as pesquisas apontam isso, entre Lula e Bolsonaro, né, para presidente. Parece que o único que a gente tem certeza de vitória aqui é, de fato, já de cara, o Helder, né? O Helder está bem garantido. E o resto está todo mundo brigando para sair bem na foto, né? Como no caso dos candidatos a deputados estaduais em Parauapebas e também candidatos a deputados federais, né? O Helder, ele soube fazer a política. De 144 municípios que tem o Pará, certo? No lançamento da campanha dele tinha 140. Só 4 que não estavam lá. Olha só. Ele teve em Parauapebas 18 vezes, com essa agora vai ser 19, em 4 anos. Eu chego nas reuniões, o cara fala alguma coisa do Helder, eu pego e falo, sua mãe mora onde? Mora em Palmas. Nesses 4 anos foi lá em quantas vezes? Eu vou lá todo ano, uma vez por ano. Tem ano que eu vou, você vai 2 vezes. Deu 8 vezes. O Helder já teve aqui 18. Bora comparar rapidinho com o ex-governador. Teve O 2 ex-governador, vezes. no último mandato dele, ele não veio aqui. Não, teve 2 vezes. Não veio pedir nem voto pro candidato dele. Teve 2 vezes. Uma nem saiu dentro do carro. Eu lembro de uma das vezes que ele veio, até o palco caiu numa escola lá no... Não tem no comparação. Bairro da Paz ali. O homem era pesado. O Helder foi atuante. E não só veio, né? Veio entregar serviços de obras também, né? Faculdade hoje saindo, né? A UEPA está quase pronta. Mês que vem é capaz de entregar a obra. Ano que vem tem faculdade nova aí para alunos. Tem um compromisso que ela tem, Parauapebas. compromisso com o Parauapebas, disse que vai implantar o curso de medicina aqui, né? Há essa perspectiva aí. E a gente fica aqui na torcida. Branco, sucesso nessa empreitada aí. Tomara que seus objetivos sejam alcançados e que seja esse resultado bom para o município de Parauapebas, para a população de Parauapebas, que almeja sempre o melhor todos os dias e a cada dia. Falando em política, né? Nós temos os candidatos aqui a deputado, igual o Brazinho, que é pequenininho, mas o homem é um gigante. O Braz sai eleito aqui de dentro de Parauapebas, na qual precisa de 30, 35 mil votos, e vai sair daqui com 50 para frente. O Kennedy sai muito bem votado e está trabalhando em todo o município. Todos os municípios do Todos os estado. municípios, ele colocou uma sementinha lá. Essa sementinha sendo boa e elas germinando bem, está eleito também. Tem João, eu tenho tempo para mais uma possibilidade. pergunta. Branco, eu não sei que está me passando batido, mas eu não posso me furtar a isso. A gente comentou já aqui no podcast que o PROS tem a maior bancada de vereadores em Parauapebas. Você falou do Braz. O Braz está saindo agora da presidência da Câmara, né? Até o final do ano, eleito deputado, automaticamente ele já assume lá em janeiro, mas da presidência da Câmara ele sai agora no final do ano. Isso. O PROS tem a maior bancada. Já teve o Luiz Castilho, que hoje está na Secretaria de Obras, como presidente da Câmara. Como é que está essa discussão? O PROS vai entrar na briga de novo para brigar pela presidência da Câmara? Existe algum acerto para que se indique alguém da base, já que vocês estão hoje na base da gestão do prefeito Daci com 14 vereadores? Como é que está essa discussão? Eu acredito que na próxima vai ser o Léo Márcio. Né? Tem conversado, nós como presidente de partido, participando dessa conversa, que é política, né? Mas depende muito do Darcy. O Darcy dando a benção é o Léo Márcio. E em escolhendo outro nome também não tem desconforto. Eu acho que ninguém vai ficar querendo ir contra o Darcy. Temos que respeitar que ele é o... É o maestro, né? Existe É o uma maestro. relação harmônica, né? Importante dizer isso. E está fazendo um papel. Se estivesse fazendo um win, aí não, tinha que tirar, né? Mas não, nós queremos é que ele fique e continue. Darcy, se pudesse ter mais 4 anos, eu votaria nele de novo, com toda certeza. Branco da White. É João Vicente Ferreira do Vale. Nome e Futuro sobrenome tudo pesado. senador da República. Com o número 456. Tá, coisa Então, boa. Alex, meu mano, obrigado aí por ter vindo dividir essa bancada com a gente hoje aqui. Um abraço a você, Laércio. Obrigado pela oportunidade. E eu também não posso me importar, como você disse aqui, de deixar um recado para os nossos telespectadores. Porque não cabe mais nesse país a divisão. Eu penso que o momento realmente é de união.
não cabe mais nenhum discurso de ódio, nem de racismo, e para algumas coisas nós temos que ter realmente a tolerância zero, principalmente respeito ao direito de escolha e à opinião das pessoas, certo? E Branco, para mim hoje é um prazer poder estar próximo de você. Eu que quando cheguei em Paraupebas, Laércio, por não conhecer o cenário, muitas das vezes cometi alguns erros. E aí, Branco, eu quero aproveitar esse momento para corrigir esses erros que eu cometi no passado. Pedir desculpa para você porque às vezes eu falava algo que eu não tinha conhecimento. E esses dias, diante de Deus Todo-Poderoso, pelos meus filhos, eu estava dentro do carro e pensando, poxa, por que eu fiz isso com o Branco? Hoje, conhecendo a sua pessoa, sabendo quem você é, um ser humano, esposo, pai, filho e companheiro. Então, meu irmão, parabéns. E para mim é um privilégio poder conhecer a sua pessoa. Não o que os outros falavam ou dizem por aí. Isso é importante, a gente tem que conhecer antes de poder falar. E hoje eu estou tendo essa oportunidade de reconhecer esse erro aqui, pedindo desculpa para ele e saber que eu estou diante de um grande homem, assim como você e com muitas pessoas que estão nos ouvindo aqui. Valeu, obrigadão. Grande abraço. Quantos Obrigado, filhos, Brancos? Ele falou pai e tal. Quantos filhos? Tenho 4 filhos. Rapaz, botou pra moer, hein? 2 homens e 2 mulheres. Uma está formando agora em medicina. Olha que O maravilha. outro está no 3º ano de engenharia, estudando lá em Minas, na PUC. E tem uma menina, né, de 16 anos, já passou, se eu não me engano, umas 6 vezes já no vestibular, né, em 4 lugares para medicina. Vai escolher pra onde vai. Vai estar escolhendo aí. Maravilha. Bom, para você que nos acompanhou, muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Na próxima semana a gente vai trazer mais uma entrevista aqui e já deixar o convite aberto para o Branco voltar numa próxima oportunidade para a gente falar de outras lutas, outras conquistas, para a gente poder estar engrandecendo cada vez mais essa cidade que eu amo de paixão, Parauapebas. Obrigado aí pela Luciana, presente aqui com a gente. Obrigado ao nosso parceiro aqui. Obrigado. Rojane, nossa primeira dama lá no Senado, se Deus quiser. Né? E o nosso querido João Filho, camarada que mais tem acervo em... Cuidado com o que você fala hoje, porque tudo este homem guarda. E tem história para contar. Daqui a pouco ele vai estar postando aí nas redes sociais dele. É PZ o quê, Pezão? Esse Pezão é uma figura. Ele tem mais arquivo do que a Biblioteca do Vaticano. Esse homem é pesado. São 83 quilômetros só de arquivos, hein? Pensa. Pessoal, obrigado pelo carinho. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.